Então, a contrapropaganda do Estado de Israel, que vinha afirmando aí desde julho que havia matado o Mohammed Deif, foi desmontada, né? E a gente vê como que Israel tentou usar ali os monopólios de imprensa como uma arma de guerra para manipular as massas populares e tentar manipular a própria resistência nacional palestina. Por que a gente diz isso? Porque Israel pode ter tido algumas estratégias e objetivos ali por trás dessa intenção de ter confirmado a morte de Mohammed Deif. A gente pode recapitular, como está na chamada, que tem o ataque em julho. Israel fala que há possibilidades do Mohammed Deif ter sido morto. Depois passam várias semanas e aí o líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, ele é assassinado no Irã. Pouquíssimo tempo depois, em questão de dias, Israel afirma que Mohammed Deif também estava morto e que isso estava confirmado. O que Israel pode ter esperado nesse momento? Pode ter, de fato, ali em dúvida se Mohammed Deif estava morto ou não. Israel pensou, eu vou confirmar que Mohammed Deif está morto para ver se a resistência nacional palestina dá uma confirmação de que ele de fato está morto. E aí nisso eu mato uma dúvida minha aqui na guerra. Ou Israel pode ter usado de uma outra tática que foi a seguinte: em dúvida ou não se Deif estava morto, divulgar essa informação para ver se a resistência nacional palestina ia querer comprovar que o Deif estava vivo e faria, por exemplo, uma conferência de imprensa, um vídeo, algo do tipo, pelo qual Israel pudesse acessar e tentar rastrear a localização do Mohammed Deif. Acontece que as táticas deram errado, uma vez que o Hamas e as brigadas Al-Qassam agiram com muita sagacidade ali na situação. A gente viu o pronunciamento do Izzat al-Rishq, quando ele disse que confirmar ou negar o martírio de qualquer um dos líderes da brigada Al-Qassam é uma questão de liderança das brigadas Al-Qassam e do Hamas. Ou seja, não jogaram o jogo do Estado sionista de Israel, não confirmaram nem desconfirmaram de imediato e deixaram muito claro, a questão da vida ou da morte do Mohammed Deif é questão da resistência nacional palestina e não dos sionistas para darem um pitaco aqui ou ali e tentarem manipular a resistência nacional palestina. Além disso, Israel pode ter pensado o seguinte, de usar monopólios de imprensa e a divulgação da morte do Mohammed Deif para tentar impactar a psicologia, a cabeça, a moral dos combatentes das brigadas Al-Qassam e também das massas palestinas e do povo árabe no geral, tentando ali inspirar um sentimento de derrota, um sentimento de abatimento das massas árabes com a confirmação da morte do Deif logo depois da morte do Ismail Haniyeh. Acontece que, novamente, isso fracassou, tanto por conta da sagacidade política da resistência nacional palestina, quanto também por conta da sua capacidade militar. Uma vez que a resistência nacional palestina e as brigadas Al-Qassam continuaram a agir com muita capacidade no terreno, na faixa de Gaza, continuaram a dar derrotas de peso ao exército sionista, a resistência nacional palestina conseguiu impedir que esse sentimento de abatimento, de dúvida, caísse ali entre as massas palestinas e as massas árabes com essa confirmação falsa, essa mentira de Israel de que o Mohammed Deif havia sido morto, havia sido assassinado. Além disso, a gente pode ressaltar que Israel quis usar a tentativa ali de confirmação da morte de Deif para minimizar o impacto daquele crime que fez em Khan Yunis. Afinal, o bombardeio que atingiu ali Khan Yunis e que Israel afirmou que foi o bombardeio que matou o Mohammed Deif, matou, na verdade, 90 palestinos civis em Khan Yunis, feriu outros 300 civis palestinos em Khan Yunis. Então, quando Israel fala que esse bombardeio aqui assassinou o comandante militar Mohammed Deif,
tenta tirar a atenção dos 90 civis assassinados, dos 300 civis feridos e jogar a atenção para o Mohammad Deif para assim tentar minimizar o impacto do seu crime de guerra. Falharam mais uma vez quando fica comprovado que Mohammad Deif Mohammad Deif está vivo e aquilo ali foi mais uma mentira e mais um crime de guerra do Estado sionista. Por fim, a gente destaca que o próprio Deif, que está vivo e viu e acompanhou essa repercussão da sua própria morte falsa, é um conhecido das estratégias sionistas e não se deixaria manipular tão facilmente. Mohammad Deif é chefe do Estado-Maior das Brigadas Al-Qassam, é um militante antigo das Brigadas Al-Qassam, do Hamas, e ele vive na clandestinidade, oculto, sem aparecer publicamente há décadas. A última vez que ele apareceu publicamente foi numa grande exceção, ali no lançamento da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. Antes disso e depois dessa aparição, as aparições dele são muito, mas muito esporádicas. Antes, inclusive, da gente ter visto essa foto que apareceu aí na chamada, que ele é um pouco mais velho, sem um olho. As únicas fotos que se tinha noção dele eram fotos bem antigas dele, ainda muito jovem, de tão raro que é ele aparecer publicamente e se conhecer registros do Mohammad Deif. A última aparição em público dele, antes do 7 de outubro, foi em 2020, justamente quando Israel fracassou numa tentativa de assassiná-lo. Ao todo, também, ao longo da sua história, o comandante palestino já sobreviveu a 7 tentativas de assassinato por parte de Israel. Uma delas arrancou o braço do Mohammad Deif e a outra custou também o olho do comandante, como a gente viu aí nas imagens. Esse olho fechado dele foi justamente por uma tentativa de assassinato por parte de Israel. Mas nenhum desses ataques, nenhuma dessas tentativas de assassinato levou ali o Mohammad Deif a impedir de continuar servindo a libertação do povo palestino, de continuar no caminho da luta armada de libertação do povo palestino e de servir como comandante das Brigadas Al-Qassam, hoje chefe do Estado-Maior das Brigadas. Então, não seria essa alegação falsa, essa armadilha de Israel que levaria Deif ali a cometer algo como aparecer publicamente para comprovar que estava vivo e nisso acabar revelando a sua posição para Israel. É certamente uma pessoa muito sagaz, conhecida das estratégias de guerra, foi, junto do Sinwar, um dos arquitetos da Operação Dilúvio de Al-Aqsa e, como disse o Randan, segue vivo e certamente acompanha com muita proximidade ali as operações dos combatentes das Brigadas Al-Qassam contra o exército sionista e a invasão da faixa de Gaza.